A falta de moradia no Brasil é um problema que afeta milhões de cidadãos desde a formação da sociedade brasileira. O número de pessoas sem habitação ou que vivem em condições precárias é maior do que o de imóveis ociosos no país. Ou seja, existem mais casas sem gente do que gente sem casa. Na quarta edição da Semana de Direitos Humanos da PUC, ativistas sociais debateram a questão e compartilharam experiências na luta pelo direito à moradia. A gente tem aqui no Brasil, né, um processo de posse de terra aí que, quando começou a ser garantida a propriedade privada, né, da lei de terras, essa propriedade foi garantida muitas vezes para os bandeirantes, para os migrantes que vieram aqui, né, para colonizar, os colonizadores, e não teve uma garantia de terra para as pessoas que estavam habitando esse território desde o início, né? Então, garantia de terra para indígenas, garantia de terra para as pessoas negras que estavam sendo escravizadas. Então, quando a gente tem ali a abolição da escravidão, as pessoas que estavam sendo escravizadas, elas ficam sem nenhum acesso à terra. Por isso é importante a gente pensar assim, que essa distribuição de terra, né, essa distribuição da moradia, como ela foi feita originalmente, ela já tem no seio dela a desigualdade. E aí a gente só vai acumulando isso ao longo do tempo, né? O déficit hoje habitacional no país, ele é na ordem de 8 milhões de moradias, né? Então, mesmo com todo esse programa recente dos governos passados, eles ainda têm um déficit muito grande. Então, é nesse sentido que os movimentos pleiteiam que as leis sejam colocadas em prática, porque a Constituição ela garante, né, a questão da dignidade humana, ela garante o direito à moradia. A atuação de organizações sociais tem sido fundamental para minimizar a gravidade do problema. Donaldo participa ativamente da ocupação da Andara, em Belo Horizonte, que reúne mais de 2.000 famílias em um terreno na região da Nova Pampulha. A propriedade não cumpria há décadas uma função social e por isso foi ocupada em 2009 pelas Brigadas Populares e pelo MST, com apoio da Comissão Pastoral da Terra. A comunidade acredita na organização popular e coletiva como uma das soluções para a falta de moradia no Brasil. As comunidades vizinhas, as pessoas que moravam de aluguel, ou então de favores, ou então compartilhando, né, as moradias, porque hoje é muito comum no Brasil, na mesma residência, terem 2, 3 famílias, né, morando no mesmo espaço. Então, esse foi o espírito da ocupação, de trazer essas pessoas para uma vida mais digna, uma vida onde eles pudessem ter um endereço, poder criar seus filhos com maior tranquilidade. Larissa é gestora executiva do Projeto Ruas, criado em 2014 no Rio de Janeiro. A gente tenta conectar essa pessoa, né, com equipamentos públicos, com serviços, com essas oportunidades que possam existir e, ao mesmo tempo, trabalhar também o olhar da sociedade sobre a população em situação de rua, para que mais oportunidades possam surgir, né? Com a crise causada pela pandemia, o número de pessoas sem moradia aumentou. A falta de políticas públicas bem estruturadas deixou a população sem teto ainda mais exposta. A gente teve algumas iniciativas, né? Eu vou falar mais do contexto do Rio, porque é onde eu atuo, então, de abrigos temporários aí da pandemia, né? Então, foi criado um abrigo no Sambódromo para a população em situação de rua, que a gente nunca teve clareza, assim, de como estava sendo feito o distanciamento social dentro desse espaço, se existia testagem, como é que era a entrada e saída de pessoas ali, enfim, os cuidados básicos, né? E esse abrigo deixou de existir da noite para o dia também. E aí, existia algum projeto, né, de reinserção social, de moradia para essas pessoas que saíssem do abrigo? Não houve. Uma das frentes de atuação do Projeto Ruas é o programa Habitação Primeiro, que trata o acesso à moradia como ponto de partida para a reinserção social da população em situação de rua. A ideia é colocar a casa como primeira etapa nesse processo, oferecendo estrutura para que quem participa do programa tenha onde dormir e comer e possa procurar um emprego e planejar sua recuperação. E por quê, né? Por que a gente quer começar pela casa? Primeiro, como eu disse, é um direito humano fundamental. Então, quando a gente fala sobre acesso à moradia, a gente está falando sobre acesso a um direito que a pessoa tem.
Então, quando a pessoa está na casa, né, a gente consegue trabalhar todos esses outros elementos do porquê que a pessoa estava em situação de rua, né? Primeiro porque a casa, ela permite uma mudança radical no horizonte de planejamento. Então, a pessoa que está em situação de rua, ela precisa pensar na sobrevivência dela de curto prazo. Então, como é que eu vou comer hoje? Onde eu vou dormir hoje? Sabe, é sempre no curto prazo ali de sobrevivência. E, de repente, você tem já a sua casa para dormir, você tem a sua comida garantida, você está seguro, você começa a ter uma expansão do seu tempo, o seu dia cresce, né? Isso é uma coisa que quem passou por esse programa fala, né? Nossa, de repente meu dia multiplicou, eu tenho muitas horas vagas, e aí você começa a iniciar um planejamento de vida ali um pouco mais estruturado.